Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu sou Eduardo Guimarães, responsável pelo ministério Ortodoxo Pentecostal Batista Universal. E eu quero deixar uma mensagem para você hoje, mensagem que vem tratar do tema a identidade do amor. Essa identidade do amor, ela define nosso caráter, nossa personalidade diante de Deus e o verdadeiro perfil que nós desenvolvemos com o passar do tempo ao adquirir resiliência, com valores a serem agregados em nosso estado de espírito e na alma, não é isso? E a princípio eu quero vamos fazer a meditação de um contexto bíblico que se encontra no capítulo 1 de Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, do versículo 8 ao versículo 12, que diz assim: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim, também vós, como desejais dons espirituais, procurai mudar neles, para a edificação da igreja. Este culto é o culto no lar, que é o culto que geralmente ele será realizado todas as segundas-feiras em relação ao trabalho celular do ministério, da base ortodoxa e pentecostal, do Ministério Batista Universal. Porém, como meu ministério ele está informe no social das famílias, embora não deixe de ser igreja no meu social pessoal com Deus e comigo mesmo em relação aos meus filhos, e principalmente pela palavra que testifica de Jesus Cristo, que é o principal a ser observado, eu vinha falar para vocês nesta manhã sobre a identidade do amor, que tem muito a ver com o trecho que foi lido agora, Esse trecho ressalta que se a trombeta dá um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? O que isso quer dizer? Nós sabemos que a lei coisa alguma aperfeiçoou. E se a lei não aperfeiçoou coisa alguma, entendemos que aquele que faz as coisas que estão relacionadas à lei viverá por elas. Isso faz com que o juiz, na qualidade de ser humano, possa ser vituperado, possa ser, de alguma forma, corrompido. Mas a graça que veio da parte de Deus, que fez o homem a sua imagem e semelhança, nos aponta que, quando Deus amou ao mundo de tal maneira, ele viu uma parcela de debilidade num estado de espírito corrompido pela fraqueza, mas que tinha um valor que compete, que representaria os seus créditos ao fazer o homem a sua imagem e semelhança. Ou seja, para o homem, da parte de Deus, a salvação vem da graça por mediante daquele a qual se fez carne, que é Jesus Cristo, que morreu sem pecado. Ou seja, graça da parte de Deus, e misericórdia da parte de Deus. Então a graça não é misericórdia da parte do homem, porque se ele pudesse ser justificado pela lei, então é igual a Bíblia costuma dizer: segue-se que Cristo morreu o quê? Debalde, morreu em vão. Então a graça é um favor da parte de Deus em relação ao homem merecido, mas da parte de Deus em relação a Cristo não foi um favor merecido, porque a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado, e Deus entregou ele para que todos que ao crer no nome dele viessem a ser resgatados. Por quê? Porque Jesus Cristo tem a identidade do amor com o Pai, não é isso? E esse capítulo 14 de 2 Coríntios, ou de 1 Coríntios, versículo 8 ao 12, ele retrata justamente aquela intimidade que nós temos em nós, Por isso eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que você possa perguntar para si mesmo, ou para sua esposa, ou a esposa para o marido, ou o pai para o filho para o pai, ou a mãe, ou para as filhas, etc. Tal. Por quê? Que é a seguinte pergunta: você retine ou você ama? Não é isso? Porque a gente tem duas coisas. Se você está retinindo, então você simplesmente está contendo algo que você não pode abrigar. Quando você ama, entende que você tem o poder de ver o Filho do Homem nos seus dias, e testificar com o Espírito Santo que é proveniente de Deus, cuja bagagem espiritual que está sobre Jesus Cristo é conferida a ele em razão de te anunciar o Evangelho e todas as coisas relacionadas ao reino do céu. Não é isso? Porque a Bíblia fala no capítulo 15, versículo 25, 26 e 27, de João o Evangelista, ele esperando que é meu gloriará, porque ele testificará de mim, vós também testificareis. Então a gente precisa entender que ver o reino é você habitar o verdadeiro elo de amizade com Deus. Porque a identidade do amor é um elo de amizade com Deus.
ele tem o seu vínculo de justificação pessoal em sua amizade com Deus e consigo mesmo, não é? E essa amizade com Deus e consigo mesmo aponta justamente essas características que você ama a Deus, que você tem uma identidade específica com Deus, você não retine, você ama. Pronto, o que isso quer dizer? Você habita o reino de Deus e a sua justiça. Então, automaticamente você vai testificar de Cristo, porque o Espírito Santo de Deus aperfeiçoa você segundo o molde do dom perfeito de Deus criado em Jesus Cristo para a tua vida, né? Então, que você possa observar essas coisas no seu dia a dia, que Deus abençoe muito a sua vida nesse sentido. Por quê? Porque nós temos passado problemas no nosso dia a dia em que as pessoas querem figurar um falso afetivo em razão de justificar N fatores que na prática o homem se corromperia. Ou seja, a graça só justifica a lei, ela só confirma a lei quando você está acima do limite, você está sobre a excelência do poder de Deus. Se você estiver abaixo dela, a lei só argui aqueles que estão contra ela. Por isso que Paulo chega a dizer que faz o bem e terá louvor dela. Ou seja, a lei ela não limpa nem a pessoa, não torna são nem as pessoas que agem por meio dela, politicamente falando. Por quê? Porque se ele vai contra a lei, ele torna um transgressor. Mas a graça não, a graça já é um estado de espírito em que Deus zela por aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, os quais Jesus Cristo falou que já passou da morte para a vida e não entrará em condenação. Porque a própria identidade do Pai no Filho, né, testificado e certificado pelo momento em que Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quer dizer, quando ele fez o homem, fez a imagem do próprio Criador. E depois, quando Deus ama o mundo de tal maneira, ele ama justamente aquilo que representaria ele no homem, e enviou Jesus Cristo, cuja graça, né, cujo valor tem um preço de sangue. Então a graça não é de graça em relação ao valor daquele que não pecou, à semelhança de homens, mas foi entregue para resgate desses homens, dessas pessoas, que é você, que sou eu, que são as famílias. E ela também não tem valor de misericórdia humana segundo a lei, porque a lei ninguém aperfeiçoa. Então não tem esse homem que vai falar assim: não, eu sou e faço acontecer. Pode ser, porque ele vive da lei, e a lei só pode justificar ele no ápice das suas argumentativas de proteção de política social, de governo, classe ou entidade. Mas fora isso, isso não garante que ele tenha hegemonia nem idoneidade para poder dizer que ele está agindo de forma conveniente com a função ou posição dele, seja por meio da igreja ou qualquer outro fator, diferente do que ele criar. De alguma forma vai depender de criar, instituir, criar estatutos, né, regulamentos que possam verdadeiramente justificar posse e função. São coisas que são do homem, ajuda, mas só dentro do plano em que verdadeiramente tem um curso natural, né? Porque a lei geralmente só representa aqueles que estão abaixo dela ou que estão por ela. Se ele pecar, se ele extraviar, certamente ele vai pecar igual qualquer outra pessoa. E a graça não tem essa característica, porque é a própria identidade do Pai sob o estado de espírito ajuizado pelo mesmo, né? Cuja justiça é eterna, que é Jesus Cristo presente, aquele a qual Deus entregou para a salvação de todos que viessem a pecar à semelhança do homem, mas resgatado à semelhança da graça de Deus. Porque a graça não é a misericórdia do homem, é um favor da parte de Deus, não é isso? É isso que isso que nós temos que entender. Então que Deus possa entrar no teu coração hoje em nome de Jesus e colocar a verdadeira identidade do amor em você, para que você possa compreender essas coisas em relação aos seus relacionamentos diários, seja com a qualidade de pais com filhos, de mães, né, marido, mulher, né, ou mulher e marido, namorados. Por quê? Porque a identidade do amor consiste nisso, definir o caráter e a personalidade de alguém que ama e não retine. Não é isso? Porque quando você ama, você se entende como quem tem um caráter definido por Deus, uma personalidade mediante as aflições que alcança todos nós. E a prova coesa deste amor é o que Jesus diz no capítulo 15 de João, no versículo 14, que diz assim: vós sereis meus amigos, né, se fizeres o que vos mando. Né? Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vade deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Entendeu? Quer dizer, isso prova que é a sua amizade com Deus que define o seu relacionamento consigo mesmo e também com Deus. Está lá, ó, tem o amor, tem a identidade do amor, tem o seu vínculo de justificação pessoal em sua amizade com Deus e consigo mesmo. Então, quer dizer, o que está falando aqui no capítulo 15 de João é justamente isso. Quer dizer, Jesus não chamou você mais de servo. Quer dizer, vai chegar a hora que você vai
ao adquirir resiliência, agregar valores espirituais em seu caráter, Deus vai te chamar você de amigo, né? Abraão foi chamado de amigo de Deus por quê? Por esse fator, ele passou a reter o conhecimento da palavra e valorizar a sua amizade com Deus, a ponto de Deus pegar, né, e verdadeiramente começar a tratá-lo, né, como um amigo. Por isso que ele chega a dizer lá no capítulo, se eu não me engano, se eu recordo bem, capítulo 12, Gênesis, né? Pelo menos nesse episódio, ele chega a dizer: ocultarei a Abraão o que faço, né? Visto que ele tem, né, que ele há de guardar o caminho do Senhor. Então quer dizer, como que você guarda o caminho do Senhor? Quando você se torna canal de bênção. Porque fala: se tua bênção anda na minha presença, ser perfeito. Se tu uma bênção. Quer dizer, nós temos que tomar essa postura de ser uma bênção na vida do nosso semelhante, de ser uma bênção na vida de nossas famílias. Mas para isso é necessário que o homem tenha o quê? Tenha identidade com Deus, né? Gênesis 22, Gênesis 22, Gênesis 22, Deus começa a falar agora que você deveria entregar o seu Isaac, quer dizer, sua geração na mão do Senhor. Quer dizer, Abraão fez isso, quer dizer, quando ele sai do meio da parentela dele, Deus começa a trabalhar a amizade dele com Deus. Quer dizer, Deus já tinha colocado algo nele e ele se expressava de forma conveniente, assim como Noé e suas gerações. Então Deus quer que você seja fiel em sua geração. E tem um detalhe: você não precisa, né, de crer no Messias vai vir, ele já veio. E ele disse o seguinte: ó, aquele que crê em mim, que esteja morto e verá, o que vive e crê jamais morrerá. Então quer dizer, você não precisa de pensar em algo que vai vir para frente. Pode ser hoje, ou aceitar Jesus como Salvador, ou servir a Cristo, pode ser hoje. Agora, o você crer na salvação mediante a lei, aí é outra questão, não é? Porque a lei ninguém aperfeiçoou. E a lei do amor implica dizer que Deus amou aquilo que tinha identidade com ele. Prova disso no capítulo 17 do próprio João, a Evangelho, fala que Jesus fala que: Pai, eu não rogo pelos do mundo, mas rogo por aquele que me deste, porque são teus. Não quer dizer, Deus está preocupado é que são deles. Por que o mundo jaz no maligno? Porque a carne para nada presta. E a identidade do amor já não está no mundo, o mundo jaz no maligno. Quer dizer, mas Deus te chama a ter uma amizade com Ele hoje, né? Acima de coisas que na prática os homens já se perderam também no meio cristão, em relação a coisas que ele acha que não, eu sou salvo pela graça. Mas a graça é um favor de Deus, é um favor, não é misericórdia do homem, não. E ele começa a achar o seguinte: eu posso fazer o que quer, não é? Ele esquece que o Filho do homem, que é Jesus Cristo, foi entregue sem pecado. E para ele se adaptar às coisas de Deus, ele tem que crer no nome dele, ele tem que começar a viver a lei naquilo que constrange a ele, ter um bom estado de espírito em seu proceder. Mas para quê? Para que a lei seja confirmada e ele não seja vítima de coisas que na prática é manipulada por meio de falsos profetas, falsos deuses, por meio da lei, a fim de querer ferir a dignidade dele. Quer dizer, quando ele se desconecta das coisas de Deus, automaticamente acaba sendo vítima da lei e do pecado. É isso? Que a lei, igual Paulo fala, a ninguém aperfeiçoou. Eu não conheci o pecado senão por meio da lei. Ou seja, tem algo são na palavra, algo são em você que é de Deus, e você tem que exercitar isso no seu dia a dia para que a graça de Deus te acompanhe e te alcance sempre, por meio de uma amizade que representa o que? A identidade do amor de Deus em você, consigo mesmo, né? E com o próprio Deus. Quem dirá com o seu próximo, que deve ser semelhante a ti, principalmente quanto aos vínculos do Evangelho, né? Que é o Novo Testamento no sangue de Jesus Cristo, cujo cálice foi derramado em razão de nós, de você, de mim. Então que Deus possa desenvolver esse caráter de Deus em sua vida. Por quê? Porque a identidade do amor tem um caráter preservador de seus vínculos de afeição e caridade esperançada pelos valores de sua fé. Não é isso? Ou seja, a fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê, mas para o que se espera, não é isso? Então quer dizer, o amor é esse fundamento, né? Por isso Deus fala: Deus ama o mundo de tal maneira. Então quer dizer, e ele reflete justamente esse caráter que Deus colocou em você, para que você pudesse viver a Cristo, no sentido de que você não foi chamado para servir de bode expiatório e de marionete de Satanás, mas como quem tem um caráter diante das aflições aprovado por Deus. E esse caráter define muito bem quem você é, e não porque você quer ser ou precisa ser aos olhos pecaminosos do homem, porque Deus já te fez você capaz de vencer mesmo sem você ter condição alguma. Ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, né? Está no capítulo
5, versículo 3 de Mateus. Porque deles é o reino do céu. Então, quer dizer, você não precisa ser muita coisa, mas basta você ter a simplicidade de se entender como homem. O resto são fábulas que o homem cria e de alguma forma quer se justificar por meio dela. Se ele erra e falha e vai contra ela, ele também é vítima, mas ele não quer aceitar essa condição porque ele sente dores igual você e ele vai pagar o preço por algo que ele fez, vai querer te julgar diante de algo que te limita, assim como ele também é limitado, né? Pelo que diz no capítulo 3, versículo 1 e 3 de Colossenses, né? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra, porque já estáis mortos, né? E a vossa vida está escondida em Cristo com Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Ou seja, você tem uma unidade com o Pai diante do amor a qual Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, cuja graça é derramada em seu favor mediante o sacrifício da cruz. Não é isso? E esse sacrifício da cruz representa o amor, né, de Deus, que é a característica própria de Cristo Jesus em você. Por isso que no capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo retrata da seguinte forma essa relação com este amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa e como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade não falha, mas havendo profecias, olha só, a caridade não falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia-me como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecer a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior delas é a caridade. A caridade é o amor. Então, quer dizer, a fé é justamente a base conhecedora de si mesmo. Quer dizer, quando você manifesta coisas que estão em você, seja negativo, seja positivo. Por quê? Porque a identidade do amor preserva os verdadeiros valores de uma alma em sua base de sustentação e convicção plena de espírito, onde o amor em si define bem o caráter de uma personalidade estável, mesmo diante de fatos ou eventos afligidores de seus valores em relação às fraquezas da carne e suas limitações, não é isso? Ou seja, Deus não tira de você as características do amor. Por quê? Porque é a carne que é a variável, que pode fazer com que você gere vida mediante o estado de espírito pronto ou gere a morte, né? Prova disso Jesus fala no capítulo 10, versículo 10 de João, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, quer dizer, se você alimenta-se de espírito de vida, automaticamente você vai gerar vida. Então, quer dizer, o divisor de águas é você, tanto da morte para a vida ou da vida para a morte. Mas o aceitar a Jesus Cristo e o crer nessa qualidade de servo de Deus é que faz com que você tenha verdadeiramente valores a serem agregados no reino, que só pode ser em razão de ti e estabelecer em razão de Deus, naquilo que é verdade de Cristo para a sua vida, como quem é resgatado, como quem tem buscado a sua identidade com amor e no caráter de Deus. Não é isso? Porque senão você estará retinindo em vez de amando. Você estará esperando um reino, né, do céu que está dentro de vós, mas a Bíblia fala, Jesus fala assim: deixarei Deus dos dias dos filhos do homem, não vereis. Está lá em Lucas, no capítulo 17, do 20 ao 24. Porque será como um relâmpago que sai no oriente e mostra o ocidente. Então, quer dizer, se recebendo do que é do Pai, que é o Espírito Santo, que vai nos dar a bagagem de Deus em nosso estado de espírito, ele nos anunciará. Então, quer dizer, se você não recebeu nada de Deus até agora, você não se firmou na verdade.
automaticamente você não vai ter essa identidade do amor, você vai estar retinindo. Ou seja, tudo quanto é tipo de agitação na carne, estímulo que você tiver na carne, você vai agir de forma em conformidade com ela. Qualquer tipo de agravo. Isso é um prato cheio para aqueles que traficam com a verdade da palavra e formam falsos deuses no meio de agravos ligados às suas limitações. Quer dizer, você vai estar retinindo e recebendo o impacto dessas coisas no seu dia a dia. Porque o amor te investe você de um caráter em que Deus ela por você e Cristo entra em razão de você e coloca os anjos a te proteger. Você está ligado no céu por meio do amor, porque a fé que está em Cristo, que é o autor e consumador dele, te dá essa esperança de que você é salvo, que você é liberto e você já não entrará em condenação. Amém? E no capítulo de Lucas 16, versículo 8 a 13, diz assim, a respeito do mordomo fiel, né? Porque quando você se investe desses caráteres do amor, você passa a ser um mordomo fiel. E a Bíblia fala, a Bíblia é séria em dizer, né? E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeais amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fossem fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, né? Ou seja, Deus nos exorta a entender coisas que está ligado na identidade que Deus colocou em você quando Ele te fez você a sua imagem e semelhança, né? Deus fez o homem a imagem e semelhança dele. Então tem coisas que o diabo vem para querer tirar e muitas das vezes a gente aceita sem ver, porque nós temos as limitações na carne e estamos retinindo porque o mundo aprendeu a retinir. Por isso que ele está no maligno, ele não tem uma essência em si, não tem um espírito em si mesmo. Ele não está aperfeiçoado no amor. E Deus te chama de estar aperfeiçoado no amor nesse dia, para a gente se entender diante do teu caráter em Cristo, com Deus e consigo mesmo. E também, principalmente com o próximo, seja no lar em relação à sua esposa e seus filhos, ou no social com seus amigos. Porque Deus não está chamando você para ser escravo de um homem, não. Porque o escravo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. Não é isso? E Deus quer que você tenha uma identidade com Ele. Em Colossenses, Paulo ratifica de forma mais objetiva para a gente poder entender esse ministério, esse mistério diante de Deus, que diz assim, Colossenses, no capítulo 1, do 26 ao 29. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer, são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestamos a todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Ou seja, o poder que Deus deu em Cristo sobre a sua vida não é algo que o homem pode, criar um artifício para poder tirar de você. Mas você tem que crer, exercitar a sua fé diante de Deus para que isso se torne uma realidade. Por quê? Porque o amor é a sustentabilidade de sua comunhão com Deus e consigo mesmo, cuja amizade, né, deverá ter o seu igual teor a ser sorvido e servido aos seus semelhantes. Então, quer dizer, se você não tem essa identidade contigo mesmo, você estará retinindo, você não estará certo de si mesmo, você estará sendo bárbaro diante do que é apresentado para você e diante do que você apresenta para as pessoas. A vantagem é que Deus é tão misericordioso, porque se dois retinam, automaticamente você tem o mesmo valor, ainda que de forma externa. Isso faz com que você, mesmo sendo infiel, né, Deus ainda usa de misericórdia com você. Mas a Bíblia fala, né, se você não é infiel naquilo que você granjeia de forma injusta, quem vos confiará o que é vosso? Não é isso? Então você tem que ser um mordomo fiel, um servo útil por excelência nesse dia. Amém? E vamos ratificar, fechando no capítulo de Lucas 18, né? Lucas 18 dá mais uma bagagem para a gente estar absorvendo ela para o nosso dia a dia e para a nossa vida. Que diz assim, no capítulo 3, no versículo 8 em diante. No capítulo 18, né? Versículo 3 ao 8. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Ia ter com ela dizendo, faz justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disso disse, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não vos fará justiça aos escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça.
Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quer dizer, você estará embasado no amor de Deus para poder compreender essas coisas? Não é isso? É isso que ele quis dizer. Quer dizer, quando a gente está embasado no amor de Deus, nós começamos a compreender as coisas de Deus conforme a luz da palavra. Então, eu quero que você seja ricamente abençoado por Deus nesse dia e entenda qual que é a sua amizade com Deus, em que consiste a sua amizade com Deus. Porque a sua amizade com Deus é que vai definir o seu caráter diante dos homens e diante de si mesmo. Não é aquilo que as pessoas constroem sobre o meio em que ele quer se haver com juízo estranho, né? No capítulo 6 de 2 Coríntios, Jesus chega a dizer o seguinte: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites e nas prisões, nos tumultos e nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo e no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça direita, nas armas da justiça esquerda, porque por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como incontristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Amém? Então que Deus seja pleno em sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que Jesus.